Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara NH, pelo portal da Câmara e na nossa página no Facebook. E neste encontro estamos recebendo o vereador Cristiano Kohler, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Roberto Daniel Bota, e o jornalista e radialista José Renato Oliveira. Lembramos que você também pode participar de nosso programa, mandando perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp, pelo número 993880-416, como também pela página da TV Câmara no Facebook. Boa tarde, senhores. Boa tarde, vereador Cristiano Kohler. Vamos conversar com o senhor. Boa tarde, Jaime. Roberto Daniel Bota, Zé Renato, ao pessoal da TV Câmara, todos aqueles que nos assistem através do canal 16 da NET, pela internet, aí uma boa tarde a todos. E eu agradecer o convite novamente para me fazer presente aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Secretário Roberto Daniel. Boa tarde. Obrigado pela presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. Agradeço pelo convite. A gente está sempre pronto para falar sobre a Secretaria e sobre a política pública de assistência social. Então, o senhor está vindo aqui a segunda vez essa semana, né? Sim, você já esteve na tribuna. Já estou quase sócio. Perfeito. Zé Renato, meu colega, jornalista, obrigado pela tua presença aqui. Amigo. É uma honra estar aqui nesse programa tão qualificado e ao lado do Daniel Bota, nosso secretário, como também o vereador Cristiano Kohler, amigo de longa data. Sim. É um prazer conversar com telespectadores do Canal 16. Perfeito. Bom, secretário, vamos começar com o serviço público. Eu gostaria que o senhor nos desse um parecer assim, como é que está? Estamos no inverno, né? Campanha do agasalho na rua. Como é que está sendo a campanha este ano? Este ano de 2018, nós optamos por dar continuidade na campanha do agasalho, mas de uma forma um pouco diferente. Nós temos ainda aquele método das caixas que ficam nos espaços e as pessoas vão e colocam as suas doações, mas nós também temos mais duas especificidades. Uma, que vai acontecer amanhã, na Praça 20 de Setembro, que é o ponto fixo de coleta. As pessoas que quiserem levar do centro ou dos bairros podem ir lá das 8 da manhã às 17 da tarde. Vai ter um ponto fixo com os funcionários da prefeitura, com voluntários, que é muito importante, pois nós estamos trabalhando com muitos voluntários, igrejas, ONGs, grupo de escoteiro, grupo de desbravadores, estão nos apoiando na campanha do agasalho. Chega lá, deposita a sua doação, que vai ser direcionado para a Fábrica da Cidadania. Outra forma que nós estamos utilizando é a coleta móvel. Em alguns bairros da cidade, não foi implantado em todos os bairros, mas em alguns bairros da cidade, vai passar um caminhão nas ruas principais. Primeiro a gente passa o carro de som, avisando que no domingo próximo, na sexta e no sábado e no domingo próximo vai passar o caminhão. E no domingo vem o carro de som, o caminhão e os voluntários recolhendo de casa em casa os donativos. É uma forma também da prefeitura se aproximar um pouquinho mais das pessoas e ajudar aquelas pessoas que não têm acesso às caixas e que também querem doar. Então, a gente faz essa... E até quando vai a campanha? Até dia 31 de julho. 31 de julho. 31 de julho. Inclusive, a gente já contabilizou as doações que a gente recebeu, contabilizou em parte, né? Ainda tem uma grande parte que tem que ser customizada, que tem que ser limpa, sim. Mas até esse momento nós temos mais de 7.000 peças contabilizadas, fora as que não foram contadas. Né? E como está sendo feita essa distribuição, secretário? A distribuição já acontece antes da campanha do agasalho. Nos CRAS, nas URAs e nos CREs, as pessoas acessam, as pessoas que vão até o CRAS acessam. Por exemplo, o Daniel vai com a sua família, sua esposa, seus filhos e pede, ele demanda, por exemplo, eu preciso de 2 calças para mim, uma jaqueta, 2 blusões, é anotado e 2 dias depois ele vai lá no CRAS novamente e recebe tudo isso, limpo, um kit inteiro para a família. Isso em todos os CRAS? Né? Todos os CRAS, todas as URAs, todos os serviços da assistência. Se não tem ali naquele, ele vai ser direcionado para onde ele recebe. Então, essa demanda que nós já estamos dando é do ano passado, do material do ano passado. E esse ano a gente está guardando e também vai distribuir daí dentro de brechós, porque nós recebemos uma grande doação de calçados da FENAC.
e a gente vai vai falar fazer... sobre isso na sequência, mas eu queria Então, saber hoje do senhor, além sim. de quais são as peças que são mais importantes a serem doadas? Calçados. Calçados. Calçados, principalmente calçado masculino. Que calçado masculino o homem usa até aparecer o dedão, né? Sim. Ele vai usando, vai usando. Então nós precisamos de calçado masculino, muito calçado masculino. Perfeito. Vereador, na sua comunidade lá, como estão os trabalhos de... Eu, como morador do bairro Santo Afonso ali, tem uma grande proximidade também com a Vila das Flores ali. Eu vejo que tem pessoas da própria comunidade que se mexem bastante. Vou te dar um exemplo, lá no bairro Santo Afonso tem a avó lá, que ela faz sopão, arrecada alimentos, roupas para os moradores lá e distribui para eles. Então até amanhã vai ter um sopão lá também, ao meio-dia, que ela vai distribuir para as pessoas lá. Lá no bairro Santo Afonso? Lá no bairro Santo Afonso mesmo, lá na Vila Palmeiras. Na Vila Palmeiras. Na Rua 15 lá. E aí na Santo Afonso nós somos até, digamos, privilegiados ali. Sim. Nós temos o CRAS, nós temos o URAS, tem o CAPS ali também na Santo Afonso. Então, ali no bairro Santo Afonso, por ser uma das comunidades mais carentes da nossa cidade, ela está bem assistida ali, sabe? Até quero dar um elogio ao Daniel aí, que junto à prefeita também, que é a semana na questão do Centro Pop ali. Achei legal aquela atitude que vocês tomaram de abrir para os moradores de rua poderem dormir lá. Por causa da questão do frio, imagina, dentro da nossa casa, com 3, 4 cobertor, a gente já passa frio. Imagina os moradores de rua nessa semana que antecedeu, não nem tanto essa semana, mas da semana passada, até no meio da semana, o friozão que estava. Então, Daniel, parabéns aí pela atitude que vocês tiveram aí. Sei que não seria o 100% correto, mas nem sempre o 100% correto é o mais correto. Mas legal a atitude de vocês ali. Eu acho que contribuindo com esse assunto, primeiro eu quero destacar a capacidade que a sociedade tem de mobilização, né, secretário? A gente vê as pessoas doando mesmo roupas em bom estado, né? E outro destaque também, que Novo Hamburgo, acho que o secretário pode até acrescentar mais, depois da chegada do trem, muitos moradores de rua de outras regiões da região metropolitana de Porto Alegre pegam um trem e vêm para cá, né, secretário? Isso acresceu mais o trabalho da secretaria do senhor, né? Na verdade, o Centro Pop continua com a mesma dinâmica do Centro Pop, de forma emergencial, como o Cristiano falou. Nós abrimos essa frente para a pernoite. Por quê? O nosso abrigo e albergue está super lotado. Nós não temos mais, não é nem capacidade humana, é capacidade física para botar pessoas lá dentro. E nós temos que dar um respaldo nesse momento que realmente precisa. Muitas vezes a comunidade acha que a prefeitura não faz nada, porque tem muito morador de rua, mas nós temos sim, temos as abordagens sociais, só que a gente não pode arrancar a pessoa de onde está. Isso por lei eu não posso chegar e expulsar a pessoa dali. Então a gente faz um trabalho de formiguinha. Vai lá, fala, tenta conscientizar essa pessoa para ir para um lugar mais decente, um lugar que possa trazer mesmo um aconchego para eles nas noites frias que nós tivemos, então que eles possam ter esse respaldo. Mas digo aqui, muitas pessoas que estão em situação de rua não querem sair de onde estão. É que tem regras, né, Jaime, o secretário? Sim. Esses lugares que acolhem, tem regras e muitos desses moradores de rua não querem passar por essas regras, né? Não querem as regras. A gente tenta amenizar um pouco. É claro que não vai aceitar ninguém alcoolizado, drogado, que é só problema. Mas a gente tenta amenizar um pouquinho essas regras para tentar trazer eles para mais próximo. E também, com o intermédio do trem, veio muita gente de fora. E a gente sabe que assim, tu tratando isso, não levem para o outro caminho, mas tu tratando bem, tu sabe que vão vir, mas é como o nosso hospital. Vira referência, né? Vira referência, vira referência. Então isso é um outro pensamento que nós estamos tendo quanto secretaria, de que forma nós vamos atuar, cuidando dos nossos moradores de rua, dos nossos, mas sem dar o primeiro atendimento para os de fora, e mandando, talvez, para a sua cidade. Isso é um pensamento que nós vamos construir ainda, de que forma vamos trabalhar. Até, Jaime, desculpa. Não, essa é a ideia, vereador. A semana... Essa continua. Então, obrigado. Até lendo a semana o jornal e olhando nas redes sociais, o prefeito de Porto Alegre tomou uma atitude que no primeiro momento as pessoas criticaram até a atitude que ele teve, mas daqui a pouco é o mais correto. Caminho, né?
é um caminho. Ele está vendo quem é de fora e quem quer retornar para sua cidade de origem, sua cidade natal, e eles estão auxiliando com a passagem, com o deslocamento de volta, entendeu? Porque Porto Alegre também tem bastante, assim como Novo Hamburgo, parece que eles vêm de Porto Alegre para Novo Hamburgo e Novo Hamburgo vão para Porto Alegre, porque tem bastante Novo Hamburgo. Isso que, digamos, que falo que Sim. a cidade está ruim, está isso, está aquilo, imagina se ela tivesse 100% boa então, né? Os caras vêm para cá, que nem a história do cartão do SUS aí, 400 mil cartão SUS e nós temos 250 mil habitantes. Pô, cara, é alguma coisa. Eu não tenho cartão do SUS, né? Eu sou Olha. habitante daqui, não tenho. Eu não entrei nesse número. Então aí. tu calcula, então é muito mais do que 60% das pessoas são de fora. Se, digamos, de 250 mil habitantes, em torno de 20% não tem, é o que? Uns 50 mil pessoas que não tem cartão SUS, mas aquele tanto vai dar muito mais do que 70% de Na pessoas. atual situação, né, da questão de gestão pública, se você tornar-se referência em algum aspecto em algum setor, você atrai, né? Aí vai vir moradores de outros municípios para usar de serviço. do serviço. É isso aí. Até assim, ó, desculpa, tá? Até a semana até perguntei uma questão pro Daniel e eu achava que era de outro jeito. Aquela questão da cesta básica, Daniel. Sim. Eu até perguntei, até chegou uma demanda até o gabinete e dizer que estava faltando. E não é que está faltando, é que eles auxiliam durante um tempo, não é para toda a vida. E eu, na minha ideia, não, achei que era um contínuo, ficava lá um ano, 2 anos, 10 anos, quanto tempo a pessoa precisasse. Cesta básica, nós fizemos uma previsão mensal, a pessoa vai lá, acessa o programa de assistência, o CRAS, o CRES, faz esse pedido da cesta básica, é o primeiro embate. Por exemplo, a pessoa perdeu um emprego, eu vou lá, eu vou ganhar por um certo tempo, 2, 3 meses, e depois a gente cessa, porque não pode dar essa continuidade, senão vira assistencialismo. E a prefeitura acaba, a prefeita põe uma cordinha ou a bota no pescoço, porque senão não tem, vira muita coisa. Então, assim, ó, é durante um tempo. E esse tempo, a gente faz a previsão, por exemplo, 250 cestas básicas para esse mês, mas veio mais gente pedir. Elas vão receber só no outro mês, porque eu não tenho como, nesse mês, aumentar. Secretário, eu faço um pedido e é dentro daquele É uma pedido. pergunta minha como cidadão também. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela encaminha para setores da área de emprego, a AME, por exemplo, a agência municipal, Sim. porque a pessoa está desempregada, pai de família, a cesta básica chega durante X meses para aquela família. E como que a sua secretaria, já me metendo um pouco na sua esfera, Jaime, trabalha para tentar colocar aquele profissional desempregado, aquele pai de família no mercado de trabalho? Esse trabalho é feito quando a pessoa acessa o CRAS, é feito pelos nossos assistentes sociais, em contato com a AME, com esses programas, com todos os programas, e indica essas pessoas. Muitas pessoas chegam no CRAS, pasmem vocês, em 2018, sem identidade, sem carteira de trabalho. Tudo isso tem que ser feito mediante o CRAS. As assistentes sociais fazem todo esse trabalho para quê? Para te entrar no mercado de trabalho com toda a documentação, com tudo que precisa e indicando as frentes aonde tem. Mas a gente prima, por isso que eu falo muito, a gente prima para que as pessoas acessem os programas sociais. Muitas vezes eles perdem benefícios por não acessarem. Reclamam que não tem isso, mas não acessam os programas sociais. E quanto às situações das casas de passagem, já que o vereador aproveitando o gancho do vereador Cristiano Kohler, qual é a situação delas? Né? Hoje o Centro Pop está servindo como uma casa de passagem e, em geral, quantas são e qual é a situação delas? Na verdade, o Centro Pop é uma medida emergencial. Nós temos o abrigo e albergue, que é do município, que, como eu disse antes, está super lotado. E nós não temos como tirar pessoas para colocar outras. É secar gelo. Então, a gente abriu essa frente. Estamos estudando, sim, na prefeitura montar uma casa de passagem ou com outra denominação para suprir essa demanda. Porque nós temos inverno esse ano, 2018, 2019, 20 e por diante, teremos inverno também. Então, esperamos, né, secretário? Que tenhamos. Esperamos. O aquecimento global também é uma situação que preocupa daqui a pouco. E nós temos que dar esse respaldo. Quanto prefeitura, nós temos que dar esse respaldo. E é bem como eu falei antes, nós temos que construir também uma política para trabalhar com
os nossos moradores de rua, com as pessoas de Novo Hamburgo que estão com dificuldade. As de fora, nós temos que ver, porque senão nós vamos inchar. Vamos fazer um bom trabalho e vai inchar. E o Centro Pop vai funcionar nesse período até quando? Com esse trabalho Nós temos uma previsão, eu não vou dar o local, nem o dia, para não criar uma expectativa, mas nós temos previsão da cedência de um espaço. Assim que nós ganharmos esse espaço, se for antes do final do inverno, nós vamos implementar essa casa de passagem ou esse local para as pessoas pernoitar. Se não, a gente vai trabalhar mais um tempo dentro do Centro Pop com essa demanda do pernoite, né? Porque é o único espaço. Digo para vocês por que é o único espaço. Se eu fosse alugar algum prédio, via prefeitura ia levar de 60 a 90 dias. Passava o inverno e... Não ia resolver o problema. Então, a gente tem que dar uma ação imediata. Bom, secretário, falando de calçados, a FEMEC terminou em março. Isso. Né? Aconteceu no início do mês de março. Estamos em junho. Neste início de mês de junho, Certo. foram doados calçados, que vieram através da fábrica que existe dentro, no período em que a FEMEC está sendo realizada. Como é que funciona essa parceria, né? E como avançar com outros? Este ano, a gente foi convidado até alguns dias atrás pelo Márcio, FENAC, quero agradecer o Márcio, que fez essa cedência da Fábrica Conceito com esses calçados para nós e para outras entidades. Esses calçados, o que a gente vai fazer? Com essa parceria que eu creio que vai ser firmada para os outros anos, a gente vai montar os brechós e vai mandar os calçados para esses brechós. Os brechós acontecem como? Pelo social. Cada vez que a pessoa acessa o programa de assistência social, ele ganha um bônus social. É tipo um dinheirinho, ganha um bônus social. Se eu fui 5, 10, eu ganho esse bônus. E esse bônus eles vão usar no brechó para trocar por mercadorias. Porque a gente também não pode sair espalhando, dando para todo mundo, que sabe que tem muita gente que faz mau uso dessas doações. Então, para quem precisa, inclusive os calçados são de primeira linha. Tem calçados ali que na loja deve estar em torno de 200, 300 reais um calçado. Mas não é pelo valor, é pelo uso que a pessoa vai ter nesses calçados. E como conseguir mais parcerias, né, entre os órgãos públicos e privados? Vamos avançar nessa área. Olha, nós estamos trabalhando muito com as parcerias, nós quanto prefeitura, com parcerias, já é exemplo a campanha do agasalho. Nós temos parceria com um grupo de escoteiros, com igrejas, com ONGs. A população e esses grupos são muito solidários, só que nós temos que entrar em contato. No POP, agora com esse movimento, muitas comunidades, muitas ONGs estão acessando o POP e a gente está organizando tipo uma escala, porque eles nos fornecem muitas doações. Então a gente faz essa escalinha. E a gente vai fazendo contato com a comunidade. Eles querem trabalhar, mas falta esse contato, o link com o público. Né? Zé, no nosso papel como imprensa, né, para fomentar, né, não só a doação, mas também, né, eu acho que a gente serve também para ajudar a pessoa que está ali do outro lado, o empresário, a entender que é importante dar um apoio. Como é o nosso trabalho aí de imprensa? Eu particularmente acredito muito na parceria público-privada, né? Acho que estamos no momento como sociedade que o Estado, no caso, o Estado, falo prefeitura, governo e presidência, no caso, o executivo, ele não pode arcar com todos os custos. Ah, mas eu pago tributos, né? E como é que é assim? Acho que o Estado pode fomentar parceria público-privada, as famosas PPPs, que muitas pessoas criticam, mas acho que dá para desenvolver projetos sérios e projetos que dê sustentação a políticas públicas que auxiliem nessa questão do desenvolvimento social. Não adianta, gente, o Brasil é um país que tem muita ainda miséria, né? Um país que ainda desenvolveu bastante. Eu acredito muito na capacidade do povo brasileiro de se desenvolver. Já evoluímos bastante, independente dos problemas que ainda persistem, mas que tem muito a crescer numa questão de parcerias. Acho que, e o jornalismo, a imprensa,
tem muito a ajudar na forma de disseminar essa informação, de cobrar também resultados, né? Não é só disseminar a informação, tem que cobrar resultados, né? E aí, foi feita a parceria e como é que foi desenvolvido esse projeto, para onde foram esses calçados, para quem atingiu esses calçados, o público-alvo realmente foi atingido. É o papel da imprensa, é vigiar. Sim. Vereador Cristiano Kohler, e nós como parlamento, o nosso papel, né? Também aqui as coisas acabam convergendo, de algum jeito convergem, né? Ou seja, os entes privados, os entes públicos, e aqui se discute, aqui é a casa parafraseando a Assembleia, a casa dos grandes debates. Qual é o nosso papel aqui, né, da Casa Legislativa? Na verdade, o nosso grande papel é fiscalizar e legislar. E eu acredito que isso pouco até a gente consiga fazer, pouco ou quase nada, na verdade. Quando, às vezes, o vereador é usado muito mais, digamos assim, como um assistencialista, às vezes. Sabe? Porque, te dar um exemplo, como morador do bairro Santo Afonso, lá, as pessoas, às vezes, não querem saber muito o que eu faço quanto vereador, mas sim naquele apoio que eu posso dar, alguma coisa que eu posso dar em troca. E eu fico sentindo com certas coisas que acontecem, não só lá, em toda a cidade. Tu pode fazer, não é muito diferente a política da vida da gente, não. Da vida particular, do teu círculo de amigos. É a mesma questão, tu ajudou uma pessoa 10 vezes. A 11ª vez que ele te pediu, tu não pode ajudar, ele não vai lembrar das 10 vezes que tu pode ajudar. Então isso eu sinto muito a questão do assistencialismo, entendeu? Isso. As pessoas elas costumam fazer o pedido pessoal, porque uma coisa é aquele morador que está preocupado com a rua, está preocupado com a falta de luz, que pensa aí como um ser coletivo, né? Quando a pessoa passa a fazer pedidos pessoais para pessoais e muito pessoais até. Uma cesta, né? Uma carga de botijão de gás, né? Se quiser falar o termo popular, que é o bujão que a gente fala, né? Mas, uma dentadura. Acontece. Aí isso parece que não atrapalha o trabalho até do legislador. Deixa eu te dar um exemplo. Até ontem à tarde eu estive lá na Subsecretaria de Obras do bairro Santo Afonso, lá, levar uma demanda da comunidade aí. E tô lá e chegou uma moça, aqui é a Secretaria de Habitação. Aí o subsecretário disse, não, aqui não é habitação, aqui é a Secretaria de Obras. Não, mas disseram para mim vir aqui que eu poderia conseguir material para construir uma casa para mim. Sabe? Deu até o subsecretário, muito educado, e atencioso, não, moça, a senhora tem que se dirigir lá na habitação, lá, fazer um cadastro, eles vão na sua casa, historiar a situação da senhora, acredito que a assistência social também, falou para ela e tal. Sim. Mas ela não, ela queria, porque lá era a Subsecretaria de Obras, e ela achava por si ali no bairro ele ter obrigação de dar cimento, areia, pedra, todo o material para fazer uma casa. E isso não é assim que funciona. Eu acho isso, vereador, passa muito pela imaturidade, né, da população, parte da população, do saber qual é o dever, no caso, e o que faz um vereador e o que faz um prefeito, vamos falar assim. Sim, né? Sim. A população não tem essa noção e cai nessa situação de cair numa subsecretaria. A população brasileira ela tem uma grande parte que não sabe ainda a diferença do poder legislativo, do poder executivo, até onde vai, né, a ação de um secretário, né, a ação de um vereador, a ação de um prefeito. Isso falta essa maturidade em parte da população. Conhecimento, né? Porque nós sofremos muito isso quanto secretaria, pelo desconhecimento das políticas. O que faz o SUS, o que faz o SUAS, que é direcionada à política de assistência social. Inclusive, teve um caso essa semana que foi passado para mim, uma família. O pai dizendo que estava desempregado, que não conseguia manter a família, que a mulher também estava desempregada e que perdeu a Bolsa Família, que é bem dito assim, a prefeitura tirou o meu Bolsa Família. Entramos em contato com ele, sim, ele perdeu porque num certo momento, a renda dele passou da renda que é digna para o Bolsa Família. E ele queria novamente a Bolsa Família. Mas assim, muitas pessoas não pensam que o seu limite é até ali. E eles
pulam e tentam burlar isso aí para passar por outras E pessoas. para continuar ganhando. E para ou continuar seja, ganhando. Ele estava fora do parâmetro, Já não precisa, mas, teoricamente, não precisando dentro daquela faixa. mas queria continuar ganhando. Aí, essa pessoa que falou isso, Sim. ela vem, como vocês foram sinceros e falaram para ela vem procurar um vereador. Ou ela quer marcar reunião com a prefeita, porque acha que o vereador vai conseguir, ou que a prefeita vai conseguir. Não conseguem. A gente não pode, a gente não está acima da lei. Aí eles acham que não, tu é vereador, tu pode tudo. Tu pode, tu deve. Não tem. Não dá, a gente não pode tudo, também não devemos tudo. Na verdade, na prefeitura e nas secretarias, nós aceitamos todas as demandas, mas nós temos que ver o que é certo e o que é errado. Não adianta eu tocar uma coisa para frente que não seja o digno e o certo, né? Então, esse é o nosso trabalho quanto legislativo. Né? Temos uma mensagem, né, para o vereador Kohler. Sim. Levanta a cabeça e faz teu trabalho. Tu é um cara do bem. Da Daniela Maciel. Obrigado, Dani. Para o senhor. A Dani é uma pessoa muito crítica, mas ela é muito sincera. Admiro ela por causa disso. É uma pessoa que participa aqui da Câmara, ela dá suas opiniões. Nem todas eu e ela, assim, 100% acatas. Vamos convergir. Vão aceitar e também não vamos discordar, mas eu agradeço a ela e elogio ela, porque ela, sim, é uma cidadã de Novo Hamburgo. Ela participa das sessões, ela dá suas opiniões. Nem sempre eu aceito as opiniões dela, mas ela dá as opiniões dela. Eu conheço a Daniela também, é uma pessoa que é uma cidadã, né? Que gosta de participar ativamente da vida como sociedade e critica quando tem que se criticar. Isso aí, perfeito. Que as pessoas tivessem mais também esse tipo de capacidade. Eu já vi ela elogiando bastante também o executivo, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que todo cidadão devia gostar mais de acompanhar a vida política e de execução do nosso governo e também na Casa Legislativa. E uma coisa bem importante que eu vejo dos anos que eu sou funcionário público, mais de 20 anos, né, que essa nossa concepção de prefeitura, junto com a comunicação, né, porque o Zé está aqui junto, o dinamismo e a forma que é mostrado o que a prefeitura está fazendo, que muitas vezes a prefeitura faz e não é visto. E as pessoas reclamam, não estão fazendo isso, não estão... Não, está sendo feito. Então também tem que mostrar o que está sendo feito, né? Não só, como diz o outro, levar paulada, mas mostrar que está sendo feito, né? Porque é fácil tu dizer, fulano não faz, mas é difícil tu ver o que ele está fazendo. É melhor criticar do que apoiar. Bom, alguma outra coisa a respeito deste bloco? A gente está indo para o nosso encerramento. Ok, senhores? Tranquilo. Você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416 ou pela página da TV Câmara no Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Ideias, propostas e organizações juntas para construir novos caminhos da sociedade com mais igualdade e oportunidades para as mulheres. É por isso que o governo federal está lançando a Rede Brasil Mulher, que vai promover mais educação, saúde, independência e presença feminina nos espaços de decisão, além de enfrentar a violência. Com a nossa força e a sua participação, vamos conquistar ainda mais. Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Cristiano Kohler, do secretário de Desenvolvimento Social, Roberto Daniel Bota, e do jornalista José Renato Oliveira. Bom, secretário, vou retomar este segundo bloco de novo, e depois a gente conversa com os nossos convidados, né, a opinião deles, a respeito do tema desenvolvimento social. Como é que ele melhora a qualidade de vida da sociedade? Desenvolvimento social. Eu gosto de falar que o desenvolvimento social não é só para a pessoa mais vulnerável. Toda a população um dia vai precisar de algum programa de assistência social. Sim. Nós temos o trabalho com a terceira idade, que é um exemplo, que não só pessoas de baixa renda, mas toda a comunidade participa desse. Nós temos, até quero mandar um abração para o coral da Santo Afonso, do CRAS Santo Afonso, dos nossos idosos que trabalham lá. Essa semana passada eu levei um presente para eles, uma caixa de som, que eles têm um violãozinho lá e tocam para ampliar o som do pessoal. E assim, ó, desenvolvimento social. Em 2018 ainda existem pessoas que desconhecem seus direitos, que desconhecem a forma, como exemplo, de fazer uma carteira de identidade, de fazer uma carteira de trabalho. O desenvolvimento social encaminha, ajuda as pessoas que estão com dificuldade. Nós, dentro da sociedade, nós temos N problemas. Então, o desenvolvimento social é para isso, para encaminhar, auxiliar as pessoas que necessitam. E diminuir a desigualdade social também, né? Com certeza, então, com certeza. A pergunta também, com certeza. Estende a todos os nossos convidados. Né? Como é que, na tua visão, como o desenvolvimento social pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da sociedade? Eu acho que o desenvolvimento social auxilia em todo um grande contexto, né, Jaime e nossos telespectadores. Ele auxilia na desigualdade social. Também nós não podemos cair no assistencialismo, né? Sim. Que, infelizmente, temos famílias que caem num status de querer só do Estado e não se desenvolver para sair daquela situação de vulnerabilidade. Né? São dinâmicas diferentes, né, Zé? Porque assim, ó, são pessoas e pessoas. Tem pessoas que tu auxilia durante 1, 2 semanas, eles já tomam à sua frente e vão à luta. Querem ser independentes. Independentes. Tem pessoas que anos ficam nessa e não conseguem sair. Muitas vezes não é por não querer, mas eles não conseguem sair da situação em que estão. Então, o trabalho do desenvolvimento social é esse, não dar o peixe, ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Eu até gostei quando houve a mudança do nome, de assistência social para desenvolvimento social. Assistência social, o nome mesmo já diz assistência, uma coisa que tu vai estar sempre assistindo, vai estar sempre... Mesmo, né? A pessoa se torna, digamos... Sempre auxiliando, né? Sempre auxiliando, se torna, como é que eu vou dizer assim, dependente daquilo ali. Até voltando à questão daquela dos ranchos lá, Daniel, que a semana a gente conversou. Tu vê, vereador, achei que aquilo era um programa contínuo. Era sempre. E não é, ele tem um tempo. Como eu acho que deveria ser a grande maioria dos programas sociais. Sim. Tanto o Bolsa Família, entre outros tantos. Deveria ser por um tempo. Mas não, isso vai se esticando, já vai 5, 10, já vai 15 anos, até mais. Então eu acho que é por aí. A mudança do nome é muito importante. Desenvolvimento, quer que a pessoa se desenvolva, que ela se
comece a andar. Não é só dar o peixe, tem que ensinar a pescar também. Tem a sua dinâmica. E é isso que eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito. É isso aí, não é só dar assistência. Dar cidadania. Da cidadania. Isso aí. Bom, temos uma participação do Ricardo Alexandre de Moraes pelo Facebook, nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Primeiramente, um abraço a todos do programa. Concordo com o que diz o vereador Cristiano. Precisamos, enquanto cidadãos, saber o papel de cada um, inclusive o nosso. Mas essas práticas vêm de uma herança errada e praticada em tempos passados. Nós precisamos mudar essas mentalidades através de exemplos práticos. Parabéns a vocês todos pelo debate. Mas ele continua complementando aqui. Acredito que a mudança dessas práticas começa no legislativo, que acaba sendo o espelho para toda a sociedade. Eu acredito que é o professor Ricardo, que é também um grande cidadão, e que quase todas as sessões ele se faz presente aqui também, dando sua opinião, sua sugestão. Então, parabéns ao Daniel, ao Ricardo, professor Ricardo, que se faz presente aqui, contribuindo com a Câmara e com o município de Novo Hamburgo. Mas é o papel aqui desse cidadão relatando que começa pelo legislativo. É por aí? Vocês também entendem dessa Trabalho forma? sério do legislativo, ele contribui demais, né, secretário? Sim. Sabemos das mazelas que nós podemos ter na questão política, né, vereador? Eu acredito que é através da política que nós podemos mudar o atual cenário da sociedade, tá? Existem muitas críticas e todas bem fundamentadas por tudo que nós estamos vendo no país aí, que acontece, não precisa nem citar, mas através do legislativo, através da política com a boa vizinhança, com o seu vizinho, mudar o seu hábito. Sim. É só política partidária, no caso também, é mudar o seu hábito como cidadão, não jogar o lixo no chão, não furar fila de banco e tantos outros hábitos que nós temos que mudar para aí sim, auxiliando o legislativo com as leis, você mudar o atual quadro da sociedade. É um conjunto, né? É um conjunto. O legislativo fazendo a sua parte e o resto fazendo a sua parte, a coisa anda. Então tem que ter uma conscientização de toda assim, a população. até falando a questão do legislativo, não tem como as pessoas não se indignarem com o legislativo ou tanto com o executivo. Todo dia se abre o jornal, se liga a televisão, tu vê alguma coisa que acontece com os vereadores, com o executivo, com as empreiteiras. Dá um exemplo, domingo, fantástico lá, daquele vereador lá, o cara, primeiro mandato dele, se elegeu o mais votado lá da cidade, Guaíba. Aí o cara... Presidente da Câmara, primeira eleição dele foi o mais votado da cidade, mas daí foram ver o histórico dele lá, o diploma parece que é falso, de médico. De especialista. Isso. Seria especialista na pediatria. Isso, falso. Aí o cara também... Fez concurso sem ter, no caso, sem ter esse diploma. Sem ter o diploma. É sócio, presidente de um hospital lá, de uma entidade que recebeu um monte de dinheiro. Que o cara fornece para a própria... Sabe? E daí tu foi lá para os Estados Unidos, lá, debochando lá da crise e tal. Isso não vê aqui no Hamburgo, tu não vê isso. Os vereadores aqui são muito mais comprometidos. Pobre, né, vereador? Pobre? A gente tá falando pobre. Com 100 mil habitantes, Guaíba. Pobre. Novo Hamburgo não, eu vejo... Não claro, que Novo Hamburgo seja rica, mas um município menor, o cara, né, esse presidente da Câmara, que deveria ser a pessoa que deveria dar o melhor exemplo para a comunidade, acaba sendo... E não é um cara leigo, não é um cara que veio da periferia, digamos. Não. É um médico. Eu acho que o papel da imprensa, você perguntou no bloco anterior, né, Jaime, é denunciar. Sim. E o papel da população é não eleger mais esse tipo de político, né? Sem dúvida. Acho que isso tudo é essa conscientização. Se um trabalha um paralelo ao outro. Então você, o cidadão que não gostou da forma que o legislador passou aqueles 4 anos legislando, mude o seu voto. Escolha outro. É por aí que você vai mudar o atual quadro na sociedade, gente. A mudança está na mão do eleitor. É o processo político que eu falo. Aproveitando o gancho do Zé Renato, ele falou, a gente começou a introduzir a questão dos ataques, né? Então, nesses tempos bicudos, de tantos ataques aos direitos da sociedade, aos direitos sociais, como defender, né, esse desenvolvimento social? Na verdade,
existem ataques e existe o trabalho do desenvolvimento social, que nós continuamos primando pelo cuidado com a pessoa. Uma coisa que eu gosto de comentar, crise. Desde que eu sou criança, eu estou com 48 anos, desde que eu sou criança eu escuto falar em crise, mas também escuto falar em trabalho. Por mais que aconteçam críticas, que venham problemas, a gente tem que trabalhar para dirimir esses problemas e as críticas. E não esquecer de qual é o foco. O trabalho pelo desenvolvimento social, o trabalho pela prefeitura, o trabalho que tem que desenvolver para o cidadão de Novo Hamburgo. Então, problemas sempre teve e sempre vai ter. Então, nós temos que trabalhar e saber como trabalhar em cima disso. Vereador, como o senhor mesmo já relatou várias vezes, as questões de críticas são pesadas, não só o trabalho do vereador, mas como o trabalho do político em geral. Então, isso também atrapalha um pouco o desempenho da sua atividade? Bastante. Não, voltando só um pouquinho na questão da crise ali. Às vezes a crise, elas são plantadas para se vender um produto específico ou outra coisa. Essa greve dos caminhoneiros, como fala a greve dos caminhoneiros, eu não entendo como uma greve dos caminhoneiros. Eu entendo uma paralisação, uma busca a um direito que o trabalhador tem. Que foi na questão de pagar menos imposto, combustível mais barato, ter um pedágio. Pô, imagina um caminhão pagar R$20 a cada pedágio que passa. No final, vou dizer para ti, daqui a pouco o caminhoneiro que vai daqui a São Paulo, é mais fácil ele trabalhar numa obra de servente de pedreiro, vai ganhar R$400 por semana, que é em torno de R$600, R$800 um frete, às vezes, que ele ganha para ir para São Paulo. Então, acho que foi um direito deles. E nessa crise, digamos, que foi criado, os combustíveis chegou a estar sendo vendido a R$8 e o povo pagando R$8. Então, daqui a pouco o governo vai achar que está no direito, vamos botar R$6 que o povo vai pagar R$6. Sabe? Eu acho que muita coisa é plantada, muita crise é plantada. Que vai faltar isso, vai faltar alimento tal, vai faltar leite, isso aqui, para se elevar o valor das mercadorias e... O leite está bem caro. Tá, 3 e pouco. O vereador Cristiano Coller levantou uma bandeira que ficou bem demarcada nessa paralisação dos caminhoneiros, né? O Brasil não pode ser tão dependente dos caminhões, né? E muito dependente. No nosso processo histórico de país, por um tempo nós tínhamos uma boa linha férrea. Sim, não malha viária. Malha ferroviária. Não a ideal, mas era muito boa. E historicamente foram destruindo essa malha ferroviária para colocar os caminhões como os principais. Sim. Arrancaram. Mas o porquê? Uma política errada de Estado. E o porquê? Entendeu? Trem não dá muito dinheiro, gasolina dá, o petróleo, estrada dá, o asfalto dá, o pedágio dá. A política errada de Estado, né? Aí tu vê a Europa, você tem uma linha férrea estupenda, você vai em outros países de trem. E aqui, ampliando, Estados Unidos. não só a férrea, de costa a costa. Pluvial. Também. Mas não, isso não dá dinheiro, isso não rende muito imposto. Mas não pode estar dependendo tanto de caminhoneiro, com toda a valorização da categoria, né? A paralisação foi muito... para eles foi muito boa, mas ficamos muito dependentes, foi provado, do caminhão. E está errado isso. Bom, na nossa região, mudando um pouco de assunto, a região, ela obviamente é um polo regional, né? Eu digo Novo Hamburgo. Falando da nossa região, mas Novo Hamburgo é um centro, é um polo. Trabalhar com desenvolvimento social também é uma dificuldade maior em função dessas demandas que acabam surgindo vindo de pessoas de fora. Mas é possível pensar em ampliar, né, de alguma forma, estes programas, essas políticas públicas de desenvolvimento social? Sim, sempre o pensamento é ampliar para dar mais respaldo às demandas que vêm da sociedade, né? Mas nós também temos que ter consciência do momento que nós estamos passando. Não adianta dar o passo maior que a perna. Então a gente tem que tentar manter o que tem com um bom trabalho e, se possível, sim ampliar. Senão, mantém-se o que está se fazendo, né? Não se pode dar,
como eu disse, o passo maior que a perna. Tu tinha falado em Novo Hamburgo, um polo. Eu faço parte de um grupo que é o COEGEMAS, dos secretários de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. COEGEMAS. Do Rio Grande do Sul e tem também aqui do Vale dos Sinos. Ontem nós tivemos uma reunião e estava o secretário de 2 irmãos falando conosco e tal, que ele estava preocupado, que na noite passada tinha uma senhora que dormiu na porta do posto de saúde deles. E eles estavam muito apavorados, levaram comida, levaram cobertor, e eles não sabiam o que fazer. E eu disse para ele, olha, se tu tem uma, imagina o que eu tenho. Daí ele ainda disse, ela é de Novo Hamburgo, porque ela voltou caminhando para Novo Hamburgo no outro dia. Então a diferença dos municípios, 2 irmãos aqui é 22, 25 quilômetros de Novo Hamburgo, e agora está iniciando a ter esse problema. Nós já temos há muito e muito tempo, por ser tido como uma metrópole. Então, isso são coisas assim que a gente pensa, e no andar da carruagem nós temos que pensar em ações para minimizar isso ainda. Eu acho, secretário, que para contribuir com esse tema, acho que o tema drogas está muito inserido nesse contexto, né? Com certeza. As drogas, infelizmente, né, secretário? A maioria dos moradores, infelizmente, dos moradores de rua são usuários de drogas. Então, é um trabalho que tem que ser feito e está sendo feito em conjunto com a saúde, tá? Porque também tem o pessoal do consultório de rua, que faz essas abordagens junto com o social, porque a drogadição é esse problema mesmo. A grande maioria dos moradores de rua tem esse problema da drogadição. É um problema de saúde também. É um problema de saúde, tanto social como de saúde. Saúde pública. Bom, vamos entrar no tema da violência doméstica. No caso específico, violência de gênero. Sim. Nós temos aqui em Novo Hamburgo o Centro Viva Mulher, né? Que atende essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Sim. Completou recentemente 7 anos, é isso? 7 anos. Qual é a situação deste centro? O centro continua em plena atividade, recebendo as demandas que vêm quanto à violência doméstica, dando esse primeiro embate, dando o atendimento que essas mulheres precisam. Nós sabemos que nesses casos de violência doméstica, tem que ter uma rede toda montada, rede municipal, rede estadual, rede de saúde, toda montada para dar esse respaldo. E o Viva Mulher é um desses casos. O Viva Mulher, o CRES também trabalha nesse viés da defesa dos direitos das mulheres violentadas, né? E a gente, quanto Secretaria de Desenvolvimento Social, dá esse respaldo. Porque é uma dinâmica bem difícil. Nós ainda, dentro das nossas famílias, ainda tem a concepção que a mulher, e muitas vezes até as crianças, não estão no mesmo patamar que o homem. É uma mudança que tem que haver em toda a sociedade, né? Ou a mulher, ou o gênero da pessoa, é o respeito que todos têm que ter um pelo outro. Nem todo mundo é azulzinho, nem amarelinho. Tem o pretinho e o verdinho. Então, temos que respeitar todos. E quebrar tabus é complicado, né, secretário? Muito complicado. A sociedade tem uma grande parte conservadora, né? Conservadora. Principalmente aqui em Novo Hamburgo. E, inclusive eu sempre falo, até eu já falei para o Cristiano, dentro do município de Novo Hamburgo, eu sou nascido e criado em Novo Hamburgo, no bairro Primavera, e assim, em 91 anos da cidade de Novo Hamburgo, o primeiro secretário a assumir uma pasta na prefeitura negro fui eu, em 91 anos. Então é uma coisa assim, como eu brinco sempre com a prefeita, ela foi a primeira mulher a ser prefeita e eu, primeiro negro, nomeado por ela. Então, em 91 anos, a gente sabe que muitas tiveram capacidade, mas ainda tem aquele tabu que tem que ser quebrado. Eu não tinha conhecimento desse fato. 91 anos de Novo Hamburgo. Também. Eu vou falar uma coisa, depende, não vai gostar, Daniel. Sim. Mas tu não tá lá por causa da tua cor, tu tá lá por causa da tua capacidade. Não, mas digamos, a coincidência de você ser negro. Mas é isso. Mas tu lá pela tua capacidade, mas porque quem te conhece sabe que tu é capaz. Mas o trabalho que tu faz com as nossas crianças, fazia lá com Nuras Bem Viver, e não sei se você sabe, o Daniel era professor de música. De uma grande turma lá do bairro Guarani lá. E agora estamos dando continuidade
partir dessa semana iniciou um outro professor de música que está dando continuidade lá no... Mas assim, ó, é nesse viés. Todos têm capacidade. A gente não pode olhar só pela cor, ou a cor do olho, né? Com o meu brinco, com o meu filho, que eu tenho... o meu olho é azul marinho. Não é azul, mas é azul marinho. Então nós temos que ter isso aí. Todos têm. A gente sabe que as dificuldades do acesso, né, Sim. do negro, a ascensão social e econômica, em função de toda uma série de privações, né? que aconteceram, né, na nossa história, realmente. Vocês estão falando disso, desculpe, Jaime, mas eu vou dar uma pitada. Sim. Na história, falando do negro, né, a Lei Áurea foi assinada de qualquer forma nesse país, né? Sim. Não teve uma política pública de Estado para colocar, na época, os negros para agregar na sociedade, de forma... Muitos continuaram escravos e outros constituíram as favelas que persistem a desigualdade social até hoje. Até hoje. E estamos falando de desenvolvimento social, o tema tem tudo a ver. Tem tudo Entendeu? A ver. Bom, queria também aproveitar a presença do Zé Renato aqui para falar sobre um tema específico que é o do jornalismo independente. E como trabalhar, falando no caso do jornalismo independente e o papel do jornalismo na cobertura de pautas sociais. Sobre jornalismo independente, o Jaime, telespectadores, eu sou muito reticente. Eu acho que tem muito pouco jornalista independente. Quando você trabalha para um meio de comunicação, um grande meio de comunicação, você é obrigado a trabalhar conforme a política desse grande meio de comunicação. Se você é independente, se diz independente, mas você olha a sua página, está cheia de patrocinadores, você não é tão independente assim. Até porque se uns desses patrocinadores escorregarem na sua política, você vai ter obrigado, como independente, a lidar com essa situação. E não vai fechar os olhos, né? Jornalismo vai perder o patrocinador. E jornalismo independente só se aquela pessoa ganhar uma herança e ela, por conta própria, sem nenhum patrocinador, praticar o jornalismo. Eu acredito no jornalismo independente. Fora isso, para mim, é de boca para fora, tá? Para mim. Sim, tá? É também o meu pensamento, embora esteja apenas mediano, eu também penso assim. Falando do papel social, né, do jornalismo, na cobertura é muito importante. Eu acho sociais. Que o jornalismo independente agora, de que segmento que é, o jornalista ele tem um papel muito importante nessa sociedade para melhorar a situação, cobrando dos políticos trabalhos e resoluções dos grandes problemas sociais que tem no país. Mas eu acho que já melhorou muito, tá? O país não é nessa desgraça total, que eu acho que tem muitos pontos no país que a gente pode ficar aqui discutindo até a noite, que evoluíram no Brasil. Só que, claro, tem muitas coisas que precisam evoluir e o jornalismo está aí para cobrar, o jornalismo para denunciar e também o jornalismo está para auxiliar. Que ponto o jornalismo pode auxiliar numa campanha do agasalho, disseminar para a população que o caminhão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social está passando pelos bairros X, Y, Z em determinados dias e a sociedade ir lá e ajudar, dando um agasalho em bom estado, calçado em masculino em bom estado, para doar. Eu acho que o jornalismo tem um papel muito importante no desenvolvimento social e em vários segmentos da sociedade. Vereador Cristiano Kohler, nós temos na cidade vários veículos de comunicação que a gente chama de menores, pequenos, porque nós temos um grande grupo, o Grupo Sinos, e temos os veículos menores, né? São os jornais que cobrem, mas tem um papel relevante e importantíssimo, principalmente que, no meu entendimento, e isso eu peço que o senhor me auxilie nesse sentido, eles dão coberturas de pautas bem importantes para a atividade política, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco também do papel desses jornais. Eu acho importantes pequenos jornais, digamos, jornais de vilas, digamos. De regiões, de bairros. Direcionado para algumas regiões, porque às vezes, vamos falar sobre o Grupo Sinos, que é o maior jornal, digamos, o Jornal NH que Novo Hamburgo tem, que é um jornal diário. Ele chega em muitas residências,
mas às vezes não chega onde é que o pequeno jornal lá da vila chega. Então, sobre as questões dos jornais, eu não tenho muito críticas a falar deles, não. Até porque 99% das matérias que eles falam, que eles colocam, são verdadeiras. O que eu tenho contra é, digamos, de alguns jornalistas que se dizem independentes e que lançam notícias falsas nas redes sociais ou inverdades. Tem jornalista que é mal intencionado e tem um jornalista que é bem intencionado, que ele tem uma intenção que é direcionar alguma pessoa. Então, quanto às questões dos jornais impressos, não vejo muita notícia falsa, não. Quase nada. Mas agora nas redes sociais, sim. Às vezes uma palavra que tu coloca, vou te dar um exemplo, quando nós voltamos à nossa reposição salarial, eu digo a nossa porque é o único meio de nós, vereadores, votarmos a nossa reposição. Não tem quem vote por nós, é nós. E daí a gente já tem que votar de todo o executivo e dos funcionários da casa também, aqui do legislativo. Os servidores de todos. Os servidores em gerais, na qual a gente está incluído junto. Então houve um jornalista que colocou uma palavra lá, que nós fomos covardes. E que em meio à greve eu não entendo como greve, uma paralisação, em meio à greve dos caminhoneiros, os vereadores votaram o seu aumento salarial. Quando bota aumento, assim, parece... Não foi aumento. Foi uma reposição salarial que todo trabalhador tem direito, e foi 2%, tudo bem, se fosse 0,5%, a reclamação ia ser igual, foi 2% de reposição salarial, e não foi no meio da greve, foi no dia 17, eu nunca mais vou esquecer essa data, ó. Dia 17 e dia 21, que foram as votações. Então não foi no meio da greve. A greve estourou na quarta-feira, dia 23, que eu me lembro muito bem que eu estava em Gramado na feira lá. E quando eu saí de Novo Hamburgo aqui, tudo normal, quando eu saí de dentro da feira parecia uma questão de guerra, assim. Os postos de gasolina tudo cheio de gente, e para abastecer os carros, aquele movimento dos mercados. O que está acontecendo? Eu bem fora. Sim. Ali que estourou a greve. Então, foi lançado, assim, algumas palavras mal colocadas. Aumento e que a gente foi covarde. A gente não foi covarde. A gente votou, teve quem não votou e teve aqueles que votaram a favor, tranquilo. Mas nós não se aproveitamos do momento, que deu a entender que a gente se aproveitou no momento que o povo estava tão... Que nem agora na Copa. Se fala que os deputados lá, os senadores vão aproveitar o momento da Copa e vão fazer isso e aquilo. Só que a gente tem que estar de olho aberto e não ir atrás dos fake news. Que o que mais tem na rede social, meu Deus... Olha, eu acredito que a maioria dos jornalistas hoje em dia estão desempregados, porque isso aqui, ó, um celular desse faz um estrago, cara. É tanta notícia fake que tu vê na rede social que tu fica impressionado. Secretário, algo a acrescentar? Só quero agradecer a toda a comunidade de Novo Hamburgo pelo apoio à Prefeitura e à Secretaria de Desenvolvimento Social pelo trabalho que a gente está desempenhando na cidade. Todo esse trabalho que se faz dentro da Secretaria é em prol de uma pessoa, do cidadão de Novo Hamburgo. Então, estamos à disposição para qualquer coisa. O gabinete lá da Secretaria, é só chegar lá, a gente vai conversar, porque o nosso trabalho é esse, prestar um bom trabalho para o cidadão de Novo Hamburgo. Essas foram as suas considerações finais na participação do programa? Não. Porque a pergunta é no sentido da pauta jornalística, mas já abro espaço então para o senhor, porque o nosso programa está se encaminhando ao final. Ok. Se o senhor quiser fazer depois dos outros participantes, também não há problema. Eu aguardo eles. Perfeito. Então, Zé Renato, estamos na nossa... Já a consideração final ou não? As considerações... Não, agora a não ser que tu tenha alguma... Queres falar alguma outra... Não. Consideração final, agradecer a presença aqui. E esse debate foi bastante interessante. Temas bastante ligados à nossa sociedade. Dizer para você, telespectador, você cidadão que está vendo a TV Câmara, domínio público, que acredite no seu potencial de voto e acredite na renovação também, tá? Orai e vigiai, né? Na verdade. Obrigado vocês, obrigado Jaime. É um prazer estar aqui sempre. Quando me convidar, estarei à disposição. Perfeito, obrigado, Zé Renato. Vereador Cristiano Cola. Agradecer, Jaime, a você e a todos aqui da TV Câmara pelo convite. Ao Daniel, que está fazendo um belíssimo trabalho em frente à Secretaria de Desenvolvimento Social. E continua assim, Daniel. Eu sei que não é fácil, uma secretaria que tem pouco recurso, tem muita demanda e pouco dinheiro, mas aos pouquinhos vai, Daniel. Continua com, digamos,
um pequeno gesto vira uma grande ação, que foi uma delas foi a questão do Centro Pó. Te parabenizo por essa atitude que vocês tiveram. E também, Daniel, agradecer por tudo que tu fez para aquelas crianças lá no bairro Guarani e que ainda faz, acredito que de vez em quando tu vai lá visitar. Era em torno de 80 crianças que tinha lá, Daniel, não sei se está... Sim. É menos ou mais? No Guarani, 80 crianças, fora nos outros bairros, né? Que a gente dava em torno de 350 crianças. Tinha, como é que é, a banda, né? A banda, que a gente fez um trabalho bem grande agora no início do ano para conseguir um outro instrutor de banda que já está atuando para 7 de setembro, que é o Kikomino. O auge. Tem a banda da assistência social desfilando. Vamos torcer para isso. E é o Zé Renato, Zé, amigo aí de longa data. Não é gremista, é flamenguista, mas é meu amigo. Zé, muito obrigado por sempre ter sido esse cara educado com nós, nos questionando, desde o tempo que eu trabalhava no Grupo Sinos lá, no qual sempre teve sua posição. E nós, quanto vereadores, também temos a nossa, mas a gente jamais deixou de faltar com respeito. A gente pode discutir, a gente pode não concordar em tudo, mas o respeito sempre prevaleceu. Sempre. E por isso que tu é um cara que te admira. Obrigado. Obrigado. Agradecer a todos também que não conseguimos ler todas as mensagens aqui, aqueles que nos assistiram aqui também no canal 16 da NET, pela internet. Muito obrigado e um ótimo final de semana a vocês. Agora com o senhor. Agora, considerações finais. finais. Então, tá. Eu quero agradecer toda a comunidade de Novo Hamburgo e também lembrar que a nossa campanha do agasalho continua até 31 de julho. No dia... Deixa eu acompanhar aqui. No dia 8 de julho, nós teremos a campanha móvel no bairro Primavera, nas ruas principais ali do bairro Primavera. No dia 22 de julho, no bairro Jardim Mauá, ali próximo do Mundo Novo. E no dia 5 de agosto será em Canudos, que foi cancelado por causa da paralisação. Então a gente jogou lá para o último dia. Para o pessoal já se preparar, deixar suas doações, se não for o caminhão não passar pelas suas ruas, levem até uma caixa de coleta, porque qualquer coisa que muitas vezes não serve para você, que você não está utilizando, serve muito para quem precisa. Antes do senhor fazer o seu encerramento, reforçar a questão do evento de amanhã, na Praça 20 de Setembro. Amanhã, na Praça 20 de Setembro, das 8 da manhã às 17 horas, um ponto de coleta fixo. Vai ter algumas outras atrações, vai ter outros eventos, mas nós vamos estar ali com a campanha do agasalho num ponto de coleta fixo. Leve os seus donativos e deixe para quem realmente precisa. Mais amor, menos frio, porque quem doa aquece sim o seu coração. Perfeito. Mais amor? Pode. Fica à vontade, Juliano. Fazer um convite. A casa é sua. Não, um convite à comunidade, eu sei que o programa já está acabando, que amanhã, depois de vários anos, a nossa UPA do centro, né, Zé? Ah, sim. Estará sendo inaugurada amanhã, quero fazer um convite à comunidade, mas que vá lá não como usuário, não com paciente, para ser atendido, mas que vá lá ver como prestigiar isso, não como usuário, porque fica aqui um convite à comunidade. Qual é que é o horário, Zé? Tu sabe o horário? Amanhã às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, a inauguração da UPA, que não é no centro, né? UPA Rio Branco. Mas vai virar, qual o apelido, já falo, vai virar UPA Centro, né? É UPA Rio Branco, fica no bairro Rio Branco, na Visconde Taunay 134. E o nome dela é grande, Boleslau Casemiro Kornazewski, que foi o primeiro médico de Novo Hamburgo. Tem uma rua bem próxima da minha casa com esse nome também. Perfeito. Bom, eu fico feliz de terminar o programa dessa forma, bem leve, né? Acho que foi bem proveitosa a nossa conversa. E o programa de hoje encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Cristiano Kohler, do secretário de Desenvolvimento Social, Roberto Daniel Bota, e do jornalista e radialista José Renato Oliveira. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta-feira, com mais temas de interesse da nossa região.